E aí, pessoal, beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar o que são vetores. Vetores, ele é uma estrutura de dados que permite guardar diversos valores do mesmo tipo. Então, eu gosto de representar o vetor como um armário de uma coluna só com N gavetas. Então, para que você saiba, para que você acesse alguma informação, algo de alguma das gavetas, você precisa saber a posição dessa gaveta, ou seja, o número que ela representa. No meu caso, eu estou exemplificando com a gaveta 0, a gaveta 1, a gaveta 2 e a gaveta 3. Então, caso eu te informe, olha, pega para mim o conteúdo que está na gaveta 3, você consegue ir até a gaveta 3 e pegar o conteúdo. E se eu disser, olha, guarda para mim o conteúdo que eu estou te passando, guarda na gaveta 2, então você sabe, olhando pela numeração, aonde que está a gaveta 2. Então, os vetores são da mesma forma. Uma exemplificação. Quando você cria uma variável do tipo vetor, na verdade, ele cria posições, espaços para que eu armazene determinados valores de determinados tipos. E esses valores, essas posições, elas são determinadas por índice. No caso, sempre iniciando de zero. Então, esse exemplo é de um vetor de 6 posições. Então, um vetor vai de 0 até a quinta posição. Então, ele é um vetor de 5 posições. Mas vamos lá. Como eu declaro um vetor, professor, no meu pseudocódigo? Bom, para me declarar um vetor, eu uso o nome do vetor. Vou minimizar aqui para ficar bem melhor, para me explanar para vocês. Eu uso o nome do vetor, ou seja, da variável tipo vetor, defino o nome dela. Nesse caso aqui eu estou colocando valor inteiro. Estou definindo como valor inteiro. O tipo, o tipo que vem é vetor. O tipo é vetor. Lembra das variáveis que você declarava o nome, e o tipo da variável, se era inteiro, real, lógico ou caractere. Aqui muda um pouquinho. Você coloca o nome da variável, o tipo, que ela é um vetor. E dentro de colchetes, você coloca o tamanho do vetor. Então, você coloca da seguinte forma, 0.9. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo um vetor de 10 posições. Ou seja, o nome do vetor é vetor de inteiros. Ele é um vetor de 10 posições que armazena somente números inteiros. Então, exemplificando, é como se eu criasse isso. Vetor inteiro, a minha variável vetor inteiro. Um vetor de 10 posições. E dentro dessas posições eu posso armazenar números inteiros. Valores inteiros. Eu posso armazenar qualquer valor inteiro dentro dessas posições. Então, nome do vetor, o tipo, o vetor e o tamanho, de 0 a 9. De 0 a 9 eu declaro que é um vetor de 10 posições, de inteiros, ou seja, ele só recebe números inteiros. Um outro exemplo, o nome da minha variável é vetor real. Ele é um vetor de 5 posições. Por que 5 posições? De 0 a 4. Então, de 0 a 4 posições de números reais. Então, é como exemplificando aqui. Vetor real de 5 posições. Posição 0, posso armazenar qualquer valor do tipo real. Posição 1, posição 2, posição 3, né? Posição 0, 1, 2 e 3, ou seja, 5 posições eu tenho. Mas eu declaro dessa seguinte forma. Então, para me declarar um vetor, ele não foge muito à regra das variáveis. A questão é que o tipo é vetor, dentro dos colchetes, o tamanho de 0, até um número que você defina, de inteiros, de real, de lógico ou de caracteres, ok? Vamos aqui. Atribuindo valores ao vetor. Como é que eu atribuo, professor? Para me atribuir valores ao vetor, primeiramente eu vou utilizar o nome do meu vetor e, dentro de colchetes, o índice. O índice, ou seja, a posição do meu vetor que eu quero armazenar determinado valor. Um exemplo aqui, vetor de inteiro, na posição 7, recebe 20, ou seja, quero armazenar o valor 20 no meu vetor de inteiros, na posição 7, ou seja, então a posição 7 está aqui, e eu armazeno o número 20 nessa posição. Então, você percebe que é bem tranquilo e é conforme uma atribuição de uma variável comum. Vamos lá.
Agora, acessando elementos do vetor. Para mim acessar um elemento do vetor, eu faço da seguinte forma. O nome do vetor e o índice também. Então, como eu quero mostrar uma informação desse determinado vetor, eu uso escreva ou escreval. E dentro eu utilizo o vetor de inteiros. O vetor de inteiros é esse aqui. E eu quero que mostre a posição 7. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo assim, olha, escreve para mim. Escreve na tela para mim. O que está armazenado na posição 7 do vetor de inteiro. O que está armazenado na posição 7 do vetor é o número 20. Então, ele imprime esse resultado na tela do usuário. Mas a gente vai praticar agora, que a gente entende melhor. Vamos lá. Vou declarar um vetor de tipo inteiro. Eu vou dar o nome de números. Dois pontos. O tipo ele é um vetor. Ele é um vetor e o tamanho dele é de 0.4, ou seja, é um vetor de 5 posições e ele vai armazenar somente número inteiro. Ou seja, o nome do meu vetor é números, ele é um vetor de 5 posições, de 0 a 4 e de números inteiros. Se eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai criar para mim, aqui na minha memória, o meu vetor. O vetor de 5 posições, né, que recebe somente números inteiros. Então, tem a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3 e a posição 4. Ok, como eu atribuo valores a ele, professor? Eu utilizo o nome do vetor, o nome do meu vetor é números, e eu digo a posição, ou seja, o índice. Que posição do vetor eu quero armazenar um valor? Na posição, vamos colocar na posição 3. Na posição 3, eu quero colocar 30. Eu vou executar aqui, só para a gente ver. Olha o que aconteceu. Lá na posição 3 eu já armazenei 30. Eu quero armazenar na posição do meu vetor números, na posição 4, eu quero armazenar o número 45. Então, vou executar para a gente ver o que acontece. Olha, lá na posição 4, armazenou o número 45. Ou seja, eu tenho que dizer o nome do meu vetor, dentro de colchetes, a posição, ou seja, o índice que eu quero acessar, a posição que eu quero armazenar determinada informação. Para me exibir essa informação, eu utilizo também o nome e o índice. Então, eu vou utilizar um escreval, o nome do meu vetor, números, e o índice. Eu quero armazenar o que está na posição 3. Fecho aqui e vou executar. Olha o que vai acontecer, ele mostrou 30 na tela. Por quê? Eu disse, olha, escreve para mim na tela o que está armazenado lá no vetor números, posição 3. Aí ele vai lá, vetor números, posição 3 está armazenado 30. Então, por isso ele imprime o número 30 na tela. Então, você percebe que trabalhar com vetores é bem fácil. Deixa eu só olhar meu tempo aqui. Está quase acabando. Então, vamos lá. Vou preencher aqui todo o meu vetor manualmente. Números na posição 2 vai receber na posição 2 vai receber 20. E o meu vetor números na posição 1 vai receber 10. E números, o nome do meu vetor na posição 0, 0 é uma posição, vai receber 5. Então, vou executar aqui, você percebe que o meu vetor está todo preenchido. Então, qual eu quiser mostrar aqui, eu vou mostrar o 4. Ele vai mostrar o que está no 4. Lembrando, eu tenho que respeitar os índices, tá? O meu vetor é de 0 a 4. Se eu disser que eu quero mostrar o 5, bora ver o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, porque não foi encontrado números na posição 5, porque não existe, ele é de 0 a 4 que nós definimos, ou seja, é um vetor de 5 posições de 0 a 4. Então, ele só entende que ele tem 5 posições, e as posições são contadas de 0 a 4. Tá ok? Se eu violar o índice, se eu violar o tamanho do vetor, ele com certeza vai dar erros. Então, vou mostrar o que está na posição. Ele mostra o 10, que está na posição, no nosso vetor números, posição 1. Vamos ver como é que está aqui, já está acabando. Beleza? Eu vou fazer depois uns exercícios práticos para a gente inserir utilizando estrutura de repetição e depois mostrar utilizando estrutura de repetição, ok? Um forte abraço.